Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos aguardar mais 5 minutinhos aí para todo mundo conectar e aí a gente já inicia aí nosso webcast, tá bom? Obrigado. Bom, vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Henrique Silva, eu sou consultor pré-vendas da ArcSever. O objetivo hoje aqui do nosso webcast é falar um pouco mais do Cloud Hybrid com a segurança agora dos Sophos, né? Então, toda a tranquilidade que a gente já tinha em relação aos nossos appliances, a segurança dos nossos appliances, também está sendo replicada essa segurança dentro da nuvem ArcServer. Bom, quando a gente fala de ransomware, né, só fazendo uma introdução, né, os custos na TI, eles são muito altos, né, quando acaba tendo um ataque, né? Então a gente vê aqui, né, que 34% dos clientes demoram mais de 7 dias para poder fazer essa recuperação dos seus dados. Né? Por quê? Porque existe todo um processo de recuperação dos ambientes e tudo mais. E se levar em consideração que o cliente não utiliza as nossas soluções, ele vai demorar ainda muito mais para poder fazer essa recuperação. Né? Então, os conceitos hoje de ArcServer UDP, eles são totalmente voltados para o cliente com um simples botão fazer a recuperação e não ficar parado 7 dias ali para poder recuperar esses dados. Né? O crescimento, né, de ataques de ransomware, né, neste ano cresceu aí em torno de 80%. Né? Então, muitos clientes acabaram pegando esse malware, né, que vamos se dizer, né, que acabou afetando parte da TI, alguns servidores, alguns desktops. Isso é muito crítico, né, porque a gente tem informações essenciais ali para o negócio. Né?
E aí a gente também vê a parte de segurança, né, onde 50% dos clientes, né, que respondem às nossas pesquisas, eles acham que eles não estão preparados para enfrentar o ataque de ransomware, né? Por quê? Porque pode ter brechas de segurança, porque não tem um bom firewall, porque não tem um bom antivírus, né? Porque não tem uma política definida, e isso acaba impactando, né? Então, isso gerando um custo aqui anual de 133 mil dólares de perda de dados. E esse valor ele acaba sendo muito maior, né? Isso a gente pegou um nicho pequeno aqui, né, de entrevistados, mas isso é um valor teoricamente significativo em relação à perda de informações, né? Bom, qual que é o objetivo aqui do Cloud Hybrid com segurança, com a integração com o Sophos, né? Então, o software, né, o conceito do software ali, Cloud Hybrid, ele é idêntico ao Arcsever UDP, né? Para quem já trabalha com a nossa solução Arcsever UDP, a experiência ali, ou a aprendizagem para poder replicar os seus dados para dentro do Cloud Hybrid é a mesma, porque os produtos eles são iguais, né? Então, além de você já ter a segurança de estar replicando esses dados para dentro da nuvem da Arcserver, onde tem toda a parte de segurança de data center, tier trace, entre outras coisas, a gente também está colocando essa parceria dentro dos nossos equipamentos, dentro da nuvem, que é uma segurança a mais, né, para você poder ficar tranquilo em guardar os seus dados, né, e oferecer isso para os seus clientes, né, que a ArcServer ela zela, além dela ter toda a parte de segurança de firewall e tudo que integra dentro do data center, também a gente está colocando uma solução anti-ransomware dos nossos servidores que protegem a solução Cloud Hybrid, né? E assim, falando de mercado, né? As tendências de modificação desse cenário de guarda de dados ela vem crescendo ano a ano, né? Então, antigamente a gente tinha ali o backup diretamente para fita, depois o backup em disco, que aí foi se arrastando por algum tempo, né? E assim, a tendência hoje é o que? É você copiar os seus dados para uma área em disco e depois mandar para dentro de uma nuvem, né? Reduzir aqueles custos de fita que acaba sendo muito alto, né? Se você for ver o investimento em fita a longo prazo, ele acaba saindo muito mais caro do que a nuvem, mas muito mais caro. Por quê? Porque você tem a manutenção do robô, você tem compra de novas fitas, porque você tem que estar sempre reciclando, não dá para utilizar sempre a mesma fita, porque ela tem, né, uma vida útil ali. Agora, quando a gente fala de cloud, não, porque o serviço ele tem que estar disponível full time, que é isso que a ArcServer entrega para vocês, né? Quando você oferece isso para o seu cliente, a tranquilidade dele ter esses dados na nuvem totalmente protegido, é 100% garantida, né, do que a questão da fita, né? Porque eu tenho uma cópia em fita, porém, se ele derrubar essa fita no chão, o dado foi perdido, né? Porque a fita é totalmente mecânica, é um processo mecânico. Ou ele colocou a fita no robô, a fita enrolou lá no cabeçote, e aí ele acaba perdendo aquele backup mensal, que é um backup fundamental aí para a maioria das empresas, principalmente quando a gente fala, né, de requisitos legais, né? Então é um mercado que ele está crescendo bastante. A gente tem visto que os clientes estão adeptos à nuvem, né? Alguns casos têm restrições de dados estarem fora do país, né? Mas a gente também vai falar sobre isso, né? Sobre os novos data centers ArcServer, né? Para você poder oferecer em todos os mercados, né? Normalmente a gente vê bastante isso em governo, né? O governo acaba falando, não, meu dado tem que estar aqui dentro. A gente já pegou alguns clientes de cartório, por exemplo, que o dado tem que estar aqui dentro do Brasil, né? Então, para isso, a gente já tomou uma ação que é uma das novidades aqui do nosso Cloud Hybrid com segurança dos Sophos. Bom, né, então, para quem não conhece o Cloud Hybrid, ele é uma extensão do ArcServer UDP. Né? Então, hoje, o cliente que tem a nossa solução ArcServer UDP, fazendo backup em disco, copiando para fita, ele pode contratar o ArcServer Cloud Hybrid para poder fazer essa extensão. Né? Então, ele só vai criar mais uma tarefa de replicação dos seus dados e copiar isso para dentro da nuvem da ArcServer. Né, que aí lá ele tem toda a parte de segurança e também se ele quiser montar o site de disaster recovery, ele também pode. Por quê? Porque o ArcServer UDP ele oferece todas essas opções, né, de você deixar uma máquina restaurada num outro virtualizador, fazer instante VM, tudo isso já está embarcado dentro do nosso produto. A única diferença é que isso está sendo guardado e toda a parte de proteção do dado é por conta da ArcServer. Né? Essa gestão dessas informações é por conta da ArcServer. A preocupação do cliente é o quê?
olhar se os backups estão sendo replicados. Basicamente isso. Ele não precisa fazer gestão de servidores, gestão de sistema operacional, gestão de segurança, né? Que acho que é mais o foco do que a gente vai falar hoje, né? Então, toda essa parte de segurança é por conta da ArcServer. Ele só precisa se preocupar em replicar os seus backups. Bom, qual que são as novidades aqui quando a gente fala de Cloud Hybrid, né? Então, comentei anteriormente sobre a integração com Sophos, né? A gente já trabalhava com uma solução de proteção de dados, né, dentro do nosso data center, mas agora, né, estendendo a parceria dos appliances, né, que os nossos appliances já vêm com Sophos Intercept X dentro dele, a gente está fazendo a migração também dentro da nossa nuvem com essa proteção, né? Outra novidade, a ArcServer fechou um contrato global com a AWS, né? Então, os custos de armazenamento para você poder trabalhar com o Cloud Hybrid, eles diminuíram. Depois eu vou falar um pouquinho mais para frente ali da modificação do licenciamento, né? E também a possibilidade de ter data centers onde a ArcServer quiser, ou onde a Amazon tiver data center disponível, né? Então, falando de novidades aqui, a gente fala de armazenamento em S3, então a disponibilidade ali é 99,9%, então dá muito mais confiança do que eu apresentar um disco físico lá para o meu servidor dentro de um data center, né? Porque a Amazon garante isso para a gente. Quando a gente fala de AWS, né, armazenamento aqui, é somente BAS, né? Então, hoje, se o cliente quiser trabalhar com o Disaster Recover também, que é o quê? Aquele serviço onde a gente entrega o Disaster Recover à parte, ali, um virtualizador à parte, isso tem que ser na nuvem da ArcServer. Quando a gente fala de Amazon, é somente o BAS, que já é um ponto inicial ali para você poder divulgar a sua oportunidade, né? Porque hoje o cliente tendo o DP, você pode oferecer Cloud Hybrid com a maior tranquilidade. Às vezes o cliente nem sabe que tem essa possibilidade e quer comprar uma máquina, por exemplo, na Azure. Isso vai ficar extremamente caro para ele. Por quê? Porque eu tenho o custo da máquina ligada lá dentro, eu tenho o custo do upload, do download, né, do tamanho daquela máquina, né? Então, com essa parceria que a ArcServer tem com a Amazon, então como é um contrato gigantesco, os custos de armazenamento nosso vai lá embaixo. Então a gente fica muito mais competitivo do que se o cliente quiser colocar a máquina dele na Amazon, porque a gente não impede, só que o custo dele vai ser muito mais alto do que ele contratar com a ArcServer, tá? Então a parte de custos a gente mudou também, né? A gente vai falar um pouco mais para frente ali de como que está sendo a questão de cotar Cloud Hybrid, ficou muito mais fácil e na verdade muito mais prático e mais barato para o cliente, né? A questão dos data centers aqui que eu comentei, né? Então todo lugar que tiver, a ArcServer está disponível ali, tá? Quando a gente fala de preços, né, o que mudou aqui? O provisionamento, né, quando a gente separa ali, é pelo front-end, né? Então, o que é o front-end? É o backup full do cliente, né? Então, hoje o cliente tem 10 terabytes de backup full, é isso que ele vai contratar na nuvem da ArcServer, 10 terabytes. Porque antes a gente precisava fazer um cálculo, né? Que é o mesmo cálculo de armazenamento do RPS. Que aí o cliente quer reter, por exemplo, ele tem lá um front-end de 10 teras, ele quer reter por um ano. Ah, então eu preciso de um espaço no Cloud Hybrid antigo de, sei lá, 20 teras, por exemplo. Hoje não é mais assim, né? Então, o cliente hoje que tem 10 teras de armazenamento ali, que ele precisa fazer backup full, né? Preciso fazer um full do meu ambiente, dá 10 teras, é isso que ele vai contratar na ArcServer. E aí o ponto que vocês podem abordar, né, quando a gente fala de contratação por front-end, o armazenamento. Por quê? Porque eu tenho um front-end de 10 teras. Se eu quiser reter 365 dias de armazenamento na nuvem, eu posso. Por quê? Porque eu já estou protegendo os 10 teras. Se isso vai ocupar 20 teras, 30 teras, não é problema do cliente. O cliente já contratou os 10. E é um ponto que vocês podem abordar, que o cliente ele pode ter backups de todos os dias do ano dentro da nossa nuvem, agora se ele quiser, pagando somente o front-end. Isso é muito bacana, porque você consegue reduzir aquele custo, né? Em vez do cliente, por exemplo, com a retenção padrão que ele queria, ele teria que comprar 20 teras para proteger os 10 que ele tem, hoje ele só compra 10. Então, praticamente reduziu pela metade ali aquela necessidade que o cliente tem, tá? Agora, quando a gente fala de armazenamento de máquinas no Disaster Recover, né, mudando o serviço ali, né, então eu vou ter a possibilidade de guardar meus backups, né, nuvem
ArcServer e também a AWS. Agora, quando a gente fala da junção do BAS mais o DRaaS, que é o Disaster Recovery, aí é só nuvem ArcServer, Data Center ArcServer. E aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente ali como que cota os part numbers, fica um pouquinho mais claro, mas o que eu tenho que contratar? O front-end, que é o que eu vou armazenar os meus backups, e o espaço de disco da máquina que ela vai ficar lá em standby. Então, se minha VM tem, por exemplo, 10 teras, eu vou ter que contratar 10 teras de espaço em disco do Disaster Recovery para eu poder ter ela disponível. Por quê? Porque você está fazendo um restore ali dentro da nossa nuvem, tá? E aí você cota isso à parte, tem um part number exclusivo para isso, tá? Bom, só falando de clientes antigos, né? Então, o cliente que tem o formato anterior, que é o do back-end, né? Que já tinha contratado a nossa solução anteriormente, ele pode manter o formato que ele já tem, sem problema nenhum. Isso é renovável, sem problema nenhum. Deu um ano lá de subscrição dele, ele pode renovar, sem problema nenhum. Ou ele também pode fazer a conversão. Se ele achar que vale mais a pena ele mudar aqui, não existe nenhum empecilho tecnicamente para ele poder fazer essa virada. Claro que vai sair muito mais em conta para ele, né? Porque é somente o front-end. Mas só se ele quiser renovar, não tem problema nenhum, tá? A questão da renovação ela vai ser mantida ali para clientes que têm um formato anterior. Igual antigamente, quando a gente falava de licenciamento Premium Plus, que não existe mais, mas o cliente que já tem, ele pode comprar Premium Plus, né? Porém, clientes novos não podem comprar mais, né? Então o cliente que já tem, ele pode comprar e renovar. Aqui é a mesma coisa. O cliente que já tem, ele pode comprar o mais Cloud Hybrid no back-end, né, que é o formato antigo, e renovar ou converter a licença dele. Não tem problema nenhum, tá? Bom, aí aqui na questão do licenciamento, né? Então a gente disponibilizou aqui, são três formatos de contratação, né? Quando a gente fala somente de base, de armazenamento base, né? Que é o quê? É retenção de 1 ano, 3 anos ou ilimitada. O que significa isso? Então, no DP você tem a sua política de armazenamento, né? Que você define lá os 365 diários, 50 semanais e 12 mensais. Isso é o part number de 1 ano. Né? Agora, se o cliente ele quiser reter mais de 1 ano no Cloud Hybrid, ele tem que comprar o outro part number, que é a retenção de 3 anos. Para quê? Para que na hora que der 1 ano, os pontos de recuperação dele não expirem. Né? Que aí, se você contratou 1 ano, deu os 12 meses, ele vai começar a sobrescrever, porque você tem uma contratação de retenção de 1 ano. Agora, se o cliente quiser uma retenção de 3 anos, né, para ele poder ter, por exemplo, os 36 mensais dele, ele tem que contratar esse part number de 3 anos. Então tem que fazer essa pergunta, né? Então, você vai querer manter só 1 ano de backup, 3 anos, ou você vai ter uma retenção ilimitada lá? Você vai usar o Cloud Hybrid aí por 5 anos, 6 anos, 10 anos. Aí é um outro part number que ele vai guardando, né? Para você poder guardar os backups mais antigos ali dentro. Então foi dividido nesses 3 itens. 1 ano de retenção, 3 anos de retenção ou a retenção ilimitada. É só fazer as perguntas para o cliente, né? O que ele quer reter dentro da nossa nuvem, tá? Bom, quando a gente fala de regiões aqui, então aumentou muito, né? Então antes a gente tinha os data centers da ArcServer, que disponibilizavam esse serviço, né? Então a gente tinha algumas questões de latência e tudo mais. No final eu vou mostrar para vocês, a gente tem agora uma calculadorazinha de speed test para vocês poderem validar os seus clientes, né? Então se o cliente não quiser comprar Estados Unidos, né, Data Center ArcServer, ele pode contratar Brasil, né, muda o preço, tá na lista de preço isso aí também, né, porque questão de armazenamento aqui no Brasil o valor sobe um pouco mais, né, justamente por causa do custo, né? A gente tem, por exemplo, a AWS nos Estados Unidos ela é bem mais barata do que aqui no Brasil, que é o mesmo formato, né? Então tem essa diferença ali de SKUs, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, tá? Então as regiões que estão disponíveis agora aumentou bastante, né? Porque aonde a ArcServer tiver, desculpa, onde a AWS tiver data center, a gente consegue alocar o nosso Cloud Hybrid com o BAS também. Se o cliente quiser disaster recover, né, para ele poder montar o ambiente secundário dele, aí tem que ser data center ArcServer nos Estados Unidos. Bom, quando a gente faz uma cotação aqui, né, de BAS, que é somente o backup ali do seu cliente, né? Então ele vai lá, vai fazer o backup full dele. Lá no ArcServer UDP tem um relatório de Managed Capacity,
que ele vai mostrar qual que é o tamanho do backup full. Por que esse relatório já existe dentro do DP? Porque a gente tem a licença por capacidade, né, por terabyte lá do ArcServer, o DP local, on-premise, né, então vocês podem usar esse relatório para poder fazer a cotação, sem pegar a planilha de cliente, esperar todas aquelas informações, é só você pegar o print desse relatório, que é um relatório de capacidade ou de Managed Capacity, dependendo da linguagem que tiver o seu ArcServer UDP aí que você gerencia do seu cliente ou de um novo cliente. Aqui no exemplo, a gente dá o quê? O total de dados em todos os sistemas protegidos, que é o backup full, dá 35 teras, com retenção de 3 anos na região AWS em Paris, por exemplo. Então vai ter um part number ali para você poder fazer essa cotação dos 35 teras, que é o part number de 11 a 100 terabytes. Então, o valor dele aqui é 900 e exemplo aqui 995 dólares, claro que tem a parte de imposto e tudo mais que rola em cima da lista de preço, né? E multiplica isso por 35. Então, assim, a retenção dele é para 3 anos. Porém, o ano que vem ele vai ter que renovar, porque essa subscrição ela é anual. Porém, o backup dele pode ser mantido por 3 anos se ele renovar todo ano lá dentro. Porque se ele contratar, como eu falei, se ele contratar a retenção de um ano só, mesmo que ele renove o ano que vem, os pontos mensais lá vão ficar sempre mantidos por 12 meses. Aqui ele vai ficar retido por 36 meses, e aí todo ano ele renova aqui esses 34 mil dólares do armazenamento em nuvem, tá? Bom, agora o cliente que precisa de BAS mais o DRAS, né? Que ele quer fazer a replicação dos backups dele e também ele quer montar o site de DR com o ArcServer. Ele quer ter as VMs dele lá restauradas na nuvem da ArcServer, para se caso ele tiver algum problema no ambiente, ele faça o startup das máquinas lá dentro. E aí como que a gente precisa cotar isso? Né? Então, total de dados em todos os sistemas protegidos do cliente é 35 teras, então ele fez backup full de 35 teras, porém, ele quer deixar em DR somente 15 teras de máquina. Né? Ele não vai fazer os 35, é somente 15, é a parte essencial. E também, para poder subir essas máquinas que vão ficar restauradas lá no disco, ele precisa de 256 GB de RAM. Como que a gente cota isso? Aí agora é tudo separado, porque antes o espaço em disco era junto, mas como mudou o licenciamento para front-end, então como que a gente faz agora? A gente tem um SKU aqui para retenção dos backups dele, para o BAS somente. Agora tem um novo SKU de DRAS, que ele chama DRAS VM Storage, que é o espaço em disco no virtualizador que você vai contratar para poder deixar essas máquinas em standby lá, que é os 15 teras aqui. E depois você tem que cotar também o part number aqui da memória RAM. Então a gente tem um part number de 200 a 256 GB. É só pegar o valor desse giga, desse part number e multiplicar por 256, que aí vai dar o valor final aqui de quanto que o cliente vai pagar. Claro que tem que colocar as margens aí em cima e tudo mais. Isso aqui é preço de lista, tá? Então ficou separado, então fica muito mais prático ali a visualização de como que vai ser provisionado isso. Por quê? Porque no BAS ele pode ter a retenção dos 365 dias de backup que eu comentei, né? Ou até mais, se for 3 anos, aí multiplica por 3. Agora, no espaço em disco do virtualizador ali, aí ele vai ter a VM dele restaurada com 1 ou 2 snapshots, vai depender de quanto que a gente está calculando para ele, tá? E aí eu tenho que contratar também a memória RAM do meu virtualizador. Então, são 3 part numbers distintos agora para ficar até mais fácil aí o entendimento. Na hora que vocês forem colocar uma proposta para o cliente, ele vai saber qual que é qual. Ele vai saber qual que é do backup, qual que é do virtualizador e qual que é a memória RAM dele que ele vai utilizar na nuvem. Bom, todo esse conteúdo, né, que a gente está falando aqui agora, guia de licenciamento para entender um pouco mais, apresentação, tudo isso está dentro do portal de parceiro. Vocês podem baixar essas informações. Caso vocês não encontrem, vocês podem me solicitar, não tem problema nenhum. Né? Isso a gente passa com tranquilidade para vocês, tá? Bom, a gente estava falando aqui de Cloud Hybrid, né? Então, assim, antigamente, o Cloud Hybrid ele fazia os dois processos. Então, tinha lá o base e o DRAS, que era para você poder replicar os seus backups para a nuvem da ArcServer.
né, e ter o disaster recover, e ele tinha mais um processo ali, que era o backup do Office 365. Então era tudo o mesmo part number, era tudo o mesmo processo. Agora foi separado. Hoje, se o cliente quiser comprar o armazenamento de backup para ele poder replicar os backups do DP é um part number. Agora, para ele fazer backup do Office 365 da família, né, do Exchange, do SharePoint, do OneDrive, é um outro produto. Isso é a parte agora, ele tem que contratar totalmente à parte. A gente dividiu, não dá para deixar na mesma console, são consoles distintas agora do Cloud Hybrid, para quem quiser comprar, né, o backup do Office 365 fazendo backup de nuvem para nuvem. Tá? Aqui é um resumo do que a gente identifica de oportunidade. Né? Então, as empresas, mais de 50% já estão utilizando o Office 365. Né? O pessoal não quer ter mais a dor de cabeça de ter um Exchange dentro de casa. Né, a quantidade de usuários aqui são absurdas, né? Não sei quantos milhões aqui. Né? O crescimento de vendas de Office 365 por ano cresce absurdamente, né? Porque é um serviço extremamente estável. A gente usa aqui na ArcServer, do tempo que eu estou aqui, já usei em outras empresas, não cai, não tive nenhuma experiência de ficar indisponível esse serviço, né? Então é muito mais prático para a gestão do TI, em vez de ficar se preocupando com Exchange, Firewall, IP público e tudo mais que precisa ali para poder fazer, né, a integração local, né? E também a parte do backup, né? Então, assim, não é todos os contratos de Office 365 que tem um backup efetivo ali dentro. Né? Então, algumas contas, aquelas contas mais baratas, por alguns níveis ali que não tem. Então, é necessário fazer backup, até mesmo para guarda de dados. Né? Tem empresa que tem essas questões de requisitos legais ali, que tem que ter essa informação fora. Né? Não adianta você deixar todos esses dados lá dentro, você precisa copiar para um outro lugar. E aí, para ajudar nisso, né, a ArcServer consegue entregar isso no Cloud Hybrid, fazendo backup de nuvem para nuvem. Para quê? Para aquele cliente que já está na nuvem não puxar de volta os dados para dentro do ambiente, porque não faz muito sentido, né? Se ele já está tendo, né, toda a facilidade da nuvem, por que não fazer o backup do Office 365 na nuvem também? Né, para não ficar onerando o ambiente, comprando servidor, aumentando o link de internet, né? Então, a questão do produto aqui é essa, você proteger todos esses dados, principalmente SharePoint, né? Eu tenho visto que tem crescido muito essa questão do SharePoint, o pessoal migrando o file server para dentro do SharePoint é uma possibilidade também, tá? E é o mesmo molde, né? Então, eu entrego a segurança do ArcServer UDP mais o anti-ransomware com o Sophos, protegendo ali os meus dados do Office 365. Também é a mesma coisa, né? As regiões de data centers aqui, elas podem ser entregas no mesmo formato. Se eu quiser nuvem Data Center Arc Server ou se eu quiser trabalhar com AWS também, né? Lembrando, não é um serviço AWS, não vai ser a AWS que vai gerir isso aí. Tanto no Cloud Hybrid quanto aqui no Office 365, a gestão é 100% Arc Server, tá? É até um ponto que eu comentar, não é muito legal comentar isso com os clientes, né? Isso, como a gestão é totalmente Arc Server, para o cliente é transparente. A gente abre para os nossos parceiros, né, justamente para vocês saberem onde está esse serviço, né, e ficar muito mais confiante, sabendo que é um dos maiores provedores de nuvem no mundo, né, que disponibilidade ali é praticamente 100%, né, que vocês tenham essa segurança, tá bom? Bom, o novo serviço aqui, então, ele, no caso que eu comentei, ele é a parte, não tem impacto na rede do cliente, e aí ele é um serviço oferecido individualmente, né? Então, hoje o cliente querendo comprar o Office 365 é totalmente à parte. Lembrando que a gente protege o Exchange Online, o OneDrive e o SharePoint Online, tá? Bom, como que é dividido agora, né? Então ficou melhor ainda para o cliente. Por quê? Porque agora é por caixa. A gente antes licenciava por terabyte, né? Então acabava ficando um pouco mais caro. Agora não. Agora você tem o start inicial ali de 50 usuários, né? Que você vai pagar em média ali $3,95 por usuário nesse armazenamento. E aí tem a retenção por um ano inclusa, né? Então é o mesmo molde. Se o cliente quiser reter 365 dias de backup lá do Office 365 na nuvem,
Ele pode, né? Ah, Henrique, mas eu posso fazer isso? Eu posso montar um ambiente na nuvem, comprar as licenças do Office 365 lá do ArcServer UDP? Pode, só que vai sair muito mais caro. Não compensa, porque você vai ter que subir um servidor e colocar as licenças. Aqui não, aqui é nuvem ArcServer, já está pronto, a gente já está te entregando no pacote mínimo aqui de 50 caixas, né? Então, o cliente não vai ter nada de upload, de download, não vai ter nada disso. O único ponto aqui, quando a gente fala de download de dados, é que a gente entrega por caixa, por usuário, um download ali de 15 gigas por ano, que eu acho que já é um valor muito alto, principalmente quando a gente fala de e-mails, né? Puxar uma caixa inteira da nuvem, isso vai ser muito difícil de acontecer, né? Você vai puxar alguns e-mails, algumas informações ali, mas aí caso o cliente queira, ele pode contratar mais, que a gente chama do egress, tem um part number específico para isso, tá? Bom, aqui a gente, como que está dividido aqui a questão do part number, né? Então, a gente tem o part number segmentado, né, por usuários aqui. Aqui no nosso exemplo, ele está trazendo uma proteção de 600 usuários de Office 365 com uma retenção de 3 anos. Então, como que é dividido isso aqui? Então, primeiro part number aqui de sobrescrição anual, né, no caso é de 500 a 1.000 usuários. É só multiplicar o valor de lista aqui de 41,40 vezes 600. E aí, como o cliente ele quer uma retenção de 3 anos, eu preciso adicionar esse add-on de retenção aqui para o usuário. Para quê? Para que os dados dele fiquem guardados por 3 anos. Porque se eu colocar só subscrição anual, no próximo ano ele só vai manter os 12 meses. Tá? Então, aqui nesse caso aqui, a gente não tem um part number para 3 anos. A gente tem que colocar o add-on de retenção para poder esse dado ficar guardado lá depois dos 12 meses de retenção, tá? Bom, mesma coisa, toda a questão de ficha técnica, Battle Card, tudo isso está dentro do Partner Portal. Né? Vocês conseguem puxar essas informações e se caso não encontrar, vocês podem me solicitar, sem problema nenhum, tá? Bom, pessoal, normalmente no final a gente deixa aberto para perguntas. Eu tenho algumas perguntinhas aqui, deixa eu dar uma validada aqui. Bom, tinha mais algumas perguntinhas aqui relacionadas. Bom, tranquilo. Dúvidas aí, pessoal? Tranquilo. Bom, pessoal, eu vou mandar um e-mail para vocês depois, né, com mais informações. Caso alguém não tenha conseguido acompanhar 100%, a gente vai mandar a gravação também, tá bom? Obrigado aí pela participação de todos. Deixa eu só responder a pergunta do Carlos aqui, que adicionou aqui. Carlos, já vem dentro do produto, tá? Então, todos os clientes que já têm o Cloud Hybrid ou vai adquirir, a gente já vai colocar, já vai estar fazendo o upgrade com o Sophos. Não precisa, não tem nenhum custo a mais, tá? Isso já vem junto com o produto, tá bom? Bom, gente, obrigado aí pela atenção de vocês. Até a próxima.